tarde, meus amigos do YouTube. Tudo bem com vocês? Sou eu aqui, Arquimedes de Caratinga, o Kiki, o sempre belo e bonito Doutor Ayata, tá bom? E deixa eu ver aqui, gostoso também, tá? Eita, deixa a patroa saber disso. Para colocar aí um vídeo a mais no canal, falando hoje desse instrumento aqui que eu quero crer todos vocês conhecem, que é o famoso estilingue. Por que, doutor Ayata, o senhor vai falar hoje sobre estilingue? Porque aqui em Caratinga o grupo ACZ, de comum acordo, resolveu também brincar e fazer campeonatos com estilingue. E eu quero aqui então fazer um vídeo antes de começar a divulgar os nossos primeiros torneios, falando um pouquinho e brevemente sobre o estilingue. É considerado um dos instrumentos mais simples que existem para o arremesso de projétil. Tanto que ele, não sendo recente, só veio a se tornar material da indústria ou ser produzido industrialmente depois da Segunda Guerra Mundial. É o tipo de instrumento considerado assim, faça você mesmo, devido à simplicidade dele. É bom lembrar que, apesar de simples, ele é extremamente eficiente, principalmente quando pensadas a curtas e a médias distâncias. Eu falei aqui que é um estilingue, mas ele é conhecido por nomes diferentes dentro do nosso próprio país. Haja visto que moramos num país de dimensões continentais, onde os regionalismos se veem não só nos nomes atribuídos às coisas, mas como, por exemplo, na forma de falar. É possível que um sulista veja esse vídeo e ache o jeito do mineiro falar diferente, como nós achamos o do sulista, o do nordestino. Então, o nosso país tem contrastes regionais que ajudam tanto a identificar as regiões, quanto a muitas vezes nos colocar em xeque, porque uma coisa que aqui é chamada de um jeito, em outros lugares é chamada de outro. Então eu vou dar aqui alguns nomes que o estilingue tem dentro do nosso Brasil. Eu até anotei aqui para não esquecer. A tiradeira é como, por exemplo, a minha região conhece. Onde eu nasci, isso aqui se chamava atiradeira. Falasse estilingue, ninguém conhecia. Xiloida também é um dos nomes dados. Baleadeira, bodoque, baladeira. Antes eu vou voltar aqui no bodoque. O bodoque que eu conheci era um instrumento com o formato de um arco que atira flechas, porém com uma malha e com cordinhas preparadas para tirar pedras. Então é um arco que atira pedras. Aqui na minha região esse é chamado de bodoque, mas em alguns lugares o estilingue é chamado também de bodoque, chamado de badoque, de seta. Minha mãe e meu pai chamavam estilingue de seta, é do tempo deles, de cetra, e alguns erroneamente, aí é uma questão até de erro conceitual, chamam de funda. Por que, doutor Ayata, é um erro? Porque a funda é um instrumento que é aparentado do estilingue, muito mais antigo do que o estilingue, é que não usa o elástico, a borracha, e nem usa a forquilha para ser disparado. Ele seria só essa parte aqui, não que não se possa usar a borracha, mas primordialmente não se prima pelo uso de borracha. Aqui é apenas uma fita e a pessoa então gira a funda com um projétil colocado aqui na malha, e num determinado momento ele solta uma das alças da funda e arremessa então a pedra. Mas alguns também conhecem isso aqui como funda. Pois bem, dado esses nomes, eu quero trazer uma curiosidade interessante aqui, que o que mais se via na minha infância era isso aqui na mão de crianças. Hoje nem tanto, porque infelizmente estamos ficando cada dia mais digitais,
cada dia mais artificiais e perdendo o gosto do contato humano com as coisas, substituindo-as por tudo aquilo que já vem mastigado, pronto, facilitado, levando então a geração de hoje, muitos a nunca terem arremessado uma pedra, ou uma bolega, ou uma birosca, ou uma seta com um estilingue ou com uma atiradeira. Mas era muito comum na minha infância. Todo mundo que tem aí, eu tenho 53 anos, já teve isso, já caçou o passarinho com isso, eu já cacei. Era uma coisa da mentalidade da nossa época, porque era considerado um material extremamente versátil e com poder ofensivo bem pequeno. Dr. Ayata, ele tem realmente um poder ofensivo pequeno? Disto eu vou falar daqui a pouco, porque eu cronografei e vou passar para vocês velocidade joules que um estilingue desse aqui pode ofertar, feito esse no caso com o que nós chamamos aqui de tripa de mico, aqui em Minas é chamada assim, outros lugares eles chamam de borracha de soro, cada lugar tem um nome. Eu então falarei da potência um pouquinho aqui mais na frente. Mas ele tem 3 componentes básicos. Um é a forquilha, da parte que leva borracha ou elástico, que é responsável por arremessar o projétil, uma vez que o estilingue usa a força elástica da borracha para poder arremessar os seus projéteis. E é feito também da funda ou da malha, que é essa partezinha aqui, não sei como chama na sua cidade aí. 3 instrumentos que, quando formatados nesta condição aqui, viram o famoso estilingue que toda e qualquer pessoa pode construir e com ele praticar o seu esporte. Sobre a origem do estilingue em si, com o uso de borracha, de goma, como nós chamamos aqui em Minas, ele é relativamente recente. Data de por volta de mais ou menos 1839. Por que, doutor Ayata? Porque a borracha com essa característica elástica só foi produzida e colocada diante da humanidade a partir de 1839 por Charles Goodyear, muito embora ele a patenteou em 1844. Portanto, essa versão do estilingue, ela data de por volta de 1840 e era feito com goma ou com borracha ou com elástico das câmaras de ar que serviam para encher os pneus dos veículos, que na época, quizá se digam, eram vermelhas e tinham uma elasticidade muito boa, porque não se pensava tanto em economia de borracha. Então a liga era mais pura e mais perfeita. Depois adicionou-se alguns ingredientes, inclusive que vieram a escurecer a cor da borracha, a tirar poder de elasticidade. Então as borrachas ficaram mais fracas, de forma que o estilingue de hoje, de câmara, por exemplo, de pneu ou de bicicleta, não tem a mesma força que tinha o de quando eu era menino, porque a borracha caiu de qualidade no aspecto do seu poder de elasticidade. Portanto, o estilingue moderno data de por volta desta época, 1840, a partir daí. Estima-se que ele tenha sido desenvolvido desta forma na Rússia, porque lá existia uma lança chamada rogatina, que era considerado um instrumento que ampliava o alcance da mão. Então é como se o braço se tornasse mais comprido quando um guerreiro tinha uma rogatina. Porém, ela era limitada no seu alcance ao comprimento do braço do guerreiro e ao alcance da lança. E os russos, desejando algo que alcançasse distâncias maiores, fizeram então a rogatica, que foi o que nós chamamos hoje de estilingue, que em russo é chifre. E que ao invés de arremessar ou de cortar com uma lança, de ser contundente no corte com uma lança, arremessava pedras. Porém, ele não foi muito aprovado
e se tornou uma coisa mais de descontração, de diversão e de pouco uso militar, embora o estilingue é usado militarmente. Por que, doutora Ayata, ele não foi tão usado? Devido aos conceitos de guerra, manobrabilidade de armas, necessidade de alcance, de efetividade. Nesta época do passado, existiam instrumentos que inclusive eram muito mais antigos e eram mais eficientes, como eram, por exemplo, as catapultas, e como eram também os chamados trabucos. Qual a diferença de uma catapulta para um trabuco? A catapulta, ela usa a torção da corda com a madeira, com o dobramento da madeira ou com o puxamento da força da corda para arremessar pedras de grande peso. Esta é a catapulta. O trabuco usava a gravidade, era colocado aqui na frente um peso maior, eles levantavam a parte de trás, punham a munição e soltavam, e o próprio peso, a gravidade, fazia com que o projétil fosse lançado. No caso, esse era o trabuco. Então os russos acharam que instrumentos parecidos eram mais eficientes do que a rogática ou o estilingue, e ele se tornou então um instrumento para, por exemplo, desviar bois que se perdiam da manada, jogando-se uma pedra, criança brincar, e caças de pequeno porte. E o estilingue, a partir de então, tornou-se um instrumento universal, tendo aquela aquela versão chamada versão moderna ou empresarial. Que versão é essa, doutora Ayata? É aquela que aqui no cabo tem aqui um esticamento, um prolongamento com uma malha que prende aqui no pulso, de forma que a pessoa, quando atira, o gancho ou a forquilha não tem esse movimento, porque tem aquele amparo de pulso aqui. Essa é a versão mais moderna. Eu anotei que até a data que ela surgiu. A versão de pulso surgiu em 1948 e começou a ser difundida pelo comércio como uma versão profissional do estilingue, tá? E o seu criador foi o Mark Eilenburg, que criou essa chamada versão profissional. Porém, hoje nós sabemos que existem estilingues das mais diversas formas, que conjugam borracha com molas, que usam apenas borrachas, que disparam setas, e nas mais diversas formas estão aí à disposição dos desportistas e dos caçadores que podem caçar, para que com o estilingue, eles venham a se divertir. Apesar de toda a pretensa inocência do estilingue, alguns países legislam sobre ele. E algumas cidades de alguns países, como por exemplo Nova York, que na lei 265.01 categoriza o estilingue como um instrumento a ser avaliado pelas autoridades em nível 4, que é aquele nível de que pode trazer alguma injúria, algum dano, se não usado corretamente. Aqui no Brasil existem discussões de juristas se o estilingue pode ou não ser usado livremente, ou se deve se legislar acerca dele e impor restrições comerciais e de uso. Vocês me perdoem rir, porque eu fico pensando, meu Deus, tem tanta coisa para a gente pensar nesse país. Mas cada cabeça é uma sentença, né? Então existem alguns lugares que têm restrição legal, sim. Aí está aqui. Existem alguns países até que punem pessoas que usam estilingue. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Israel, por exemplo, teve a famosa Intifada, que é a guerra de pedras, nos quais os palestinos, por não terem armas, encaravam os soldados do exército israelense com estilingues e pedras. Lá pegou o estilingue, ele é apreendido. O indivíduo é solto, mas ele é apreendido. E para não parecer uma coisa sectária ou uma coisa, digamos assim, extremista, Saddam Hussein, por exemplo, quando soube que a coalizão de forças internacionais iam invadir o Iraque, ele aconselhou, ele fez um vídeo demonstrando o uso eficiente do estilingue
e estimulou que todos os iraquianos, além de ter armas, tivessem um estilingue para agirem contra a coalizão. E lá no Vietnã, inclusive, se usou o estilingue. O IRA, Exército Republicano Irlandês, usou o estilingue. As Farc usam o estilingue. Porque se ele não tem, entre aspas, um poder de parada, ele incomoda, que ele levar uma pedrada, uma pelotada, uma biroscada, uma bolegada, eu não sei como se chama, uma esferada, incomoda, sobretudo conforme a região que acertar. Mas no Brasil, ele é visto como mecanismo de prática esportiva e está crescendo no Brasil. E o ACZ vai então começar a praticar aqui disparos com o estilingue, tá? E eu cronografei esse aqui, vocês verão aí, que para minha surpresa, aqui a gente chama de bolega, alguns lugares chamam de birosca, outros chamam de bola de gude, mas uma bolega de 8,5 gramas, arremessado com um estilingue básico desse, conseguiu arremessar esse projétil a cerca de 130 fps, ou 40 metros por segundo, mais ou menos. É muita velocidade para esse peso, tendo uma energia de 8 joules. Por isto que lá fora ele é usado para o chamado caças de pequeno jogo. O que é isto? São caças, por exemplo, de coelhos, lebres, fazões, alguns animais do porte de uma galinha, esquilos e outros mais, são caçados com extrema eficiência com o estilingue, porque essa potência é suficiente para abate de animais dessa forma. Ele tem a vantagem em relação a todas as armas de ser silencioso, não é todo silencioso, mas o barulho dele é muito menor do que o disparo de qualquer outro tipo de arma. Então ele dá ao caçador uma furtividade muito grande quando utilizado, é claro, em caça. Tá aí um vídeo sobre estilingue. Gostou? Dá um joinha, Dr. Ayata agradece. Vem alguns vídeos sobre projéteis, alguns reviews de algumas armas que eu consegui aqui para fazer. Mais na frente eu vou colocando aí no canal, ok? Valeu!